Começamos hoje o quarto episódio de Erros do Varejo, da Acelera Varejo, e hoje uma honra aqui, Ana Centrone. Eh, eu já tinha conhecido sua história, mas eu não tinha ideia dessa história quando você mandou o áudio. Você já trabalhou em todas as frentes, já foi empreendedora, já trabalhou alimentar, empresa grande, empresa pequena, já lançou varejo de empresa grande assim, e vai ser um prazer enorme ter você aqui e ouvir sua história. Imagina, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Conheço a Salera desde o começo, então é bom estar junto de novo, né? Eu acompanho todos os eventos do Acelera e para mim é um prazer estar nesse podcast aqui fazendo parte. Ah, que ótimo. Antes de você contar um pouco a sua história, você puxou daqui da Acelera, na verdade, você estava falando da APAS, né, do negócio de criar grupos, a Acelera, na verdade, começou desse jeito. É muito dessa ideia de, tipo, as pessoas, os varejistas precisam conversar mais entre si, né, mas tem muitos varejistas familiares, que muitos erros estão na falta dessa conversa. Sim. Mas antes de a gente entrar nesse, me conta um pouquinho da sua história, faça um resuminho, porque a história eu vi que é longa. É, eu sou varejista desde os 13 anos, Uau! registrada mesmo desde os 15. Eu e minhas irmãs somos varejistas, então a gente tem isso no sangue, todas somos comerciantes, a gente costuma brincar, né? Mas eu comecei a trabalhar registrada na Amor aos Pedaços aos 15 anos, como balconista. Na época, a Amor aos Pedaços tinham 2 lojas, isso foi em 1986, e em 89 a gente começou com um sistema de franquia no Brasil. Foi uma das primeiras franqueadoras do Brasil, a Amor aos Pedaços. Uau! É, porque tudo começou com alimentação em franquia, alimentação e moda, né. Não, é legal você falar, porque, tipo, parece que franquia é uma coisa que existe há 1000 anos, quando as pessoas veem, e é Sim, tipo até o sim. próprio shopping, o shopping no Brasil não tem nem 50 anos, né, e Não, os shoppings são recentes, as praças de alimentação são recentes, hoje é muito comum praça de sim, alimentação, né, mas as praças de alimentação começaram em 87, 88, por aí. Antes, incrível. cada um ficava num espaço dentro do shopping. E o shopping foi se modernizando e os setores também foram se organizando dentro do shopping. Uhum. Mas eu acabei te cortando, assim, mas continua com a sua história. Então, eu comecei como balconista, fiquei namoro aos pedaços por 18 anos. Uau! Eu brinco que eu só não fui TI financeiro, porque eu trabalhei muito tempo na gestão de treinamento, operações, depois migrei para o RH, e junto com o RH fui gerente de expansão. Então ocupava as 2 cadeiras ao mesmo tempo, porque como eu tinha muito conhecimento do negócio, então para mim, dentro da área de RH, mas meu RH nunca foi um RH tradicional, Tá. né, meu RH sempre foi um RH comercial. Ah, que moderno. É, porque no final o que importa é o resultado do negócio, né. Deveria. Então, mas a gente sempre teve esse olhar dentro Uhum. da empresa, né. Então, o cuidado com o resultado para o franqueado e também para a operação em lojas próprias. Então a gente cuidava tanto de operações de lojas próprias quanto de franqueadas. E aí eu fiquei na Amor por 18 anos, saí da Amor, fui trabalhar no Spoleto, quando o Spoleto estava começando a crescer, Uhum. né, é muito engraçado, porque eu ia muito ao Rio a trabalho, e eu voltei do Rio, eu cheguei e falei: "Gente, chegou uma operação no Rio de Janeiro, que eles inventaram a fazer a massa", né, e o Spoleto cresceu do jeito que cresceu. Eu fiquei em paralelo que eu fui para o Spoleto, eu empreendi junto com as minhas irmãs, elas têm loja de decoração de quarto de bebê e criança. Ah, que legal. É um mercado totalmente diferente de alimentação, mas elas também foram as primeiras, profissionais da área, e nós crescemos junto, e minha ideia de trabalhar com elas era fazer franquia, Uhum. né, que é o que eu sei fazer. E mas trabalhar com irmã não é fácil, né, foi uma lição que eu aprendi. Então, falando um pouquinho aí, eu acho que a gente tem que por mais que eu conheci as minhas irmãs e conheço elas bem, eh, a maturidade profissional ela é muito importante quando você vai ser sócio de alguém, né. Os valores, os princípios, eles têm que estar muito alinhados, e isso a gente não tinha se organizado, Hum. né, até falando de uma forma emocional, né. E aí eu fiquei com as minhas irmãs 5 anos,
Depois eu quero voltar a esse assunto. Podemos voltar, porque eu acho que dentro do varejo ele é muito Muito normal. importante, é muito comum. Eu já vi várias franquias darem muito certo, como franquias darem errado, justamente por falta desse alinhamento, Uhum. né. Às vezes não alinhamento como o santo mesmo, não bater, O porque não é para bater, sim, às vezes. sim, às vezes não é para ser, né. E tudo certo também, cada um seguir o seu caminho, E né. às vezes no caso, o pai tem que escolher, e aí essa questão que envolve família e tudo mais, às vezes então, são decisões que não são técnicas, né, e isso é Não, muito difícil. não, não. E às vezes é um filho que não sabe dizer não para o pai ou para a mãe também, né, dependendo do contexto. E aí eu peguei e voltei para o mercado, fui trabalhar para uma empresa chamada Espaço Árabe, fiquei por 3 anos como gerente comercial, saí do Espaço Árabe e tive uma oportunidade de trabalhar no Girafas, Hum, que foi muito Naquele interessante. início do girafa, acho que ia para todo lugar. Não, o Girafas já tinha 30 anos, o Girafas é uma Ah, empresa antiga também. é que do nada ele explodiu, eu me lembro. E é muito curioso, porque como eu sempre trabalhei com produto premium, as Hum. pessoas vinham me questionar como é que seria por que que eu estava indo para uma marca que era C e D, Mas a né. espoleto não era. O Spoleto não era tão premium, mas não era C e D também, não tinha um Entendi, posicionamento C e D. tá bom. E para mim, B, C e D, né, B menos. Hoje eu acho que o espoleto ficou Hoje já ficou mais popular, mais popular, né. né, hoje já está mais popular, mas não era tanto, Entendi. né. E para mim eu falei: "Independe disso, depende do potencial do negócio", Uhum. né. E eu não estava errada, o Spoleto é uma empresa maravilhosa para se trabalhar, e também é um negócio muito interessante, é a 4ª maior rede de alimentação do Brasil, Uhum. né, tem 400 restaurantes no Brasil, então os números são muito grandiosos, né, o volume é muito grande. E eu fiquei no Spoleto, nos Girafas, por quase 3 anos. Eu entrei como gerente de expansão. Na época, a expansão era terceirizada, eu internalizei, a expansão dentro dos Girafas. Montamos um time, foi muito legal. Depois o Duda, que é um diretor de expansão até hoje, ele veio para o time também para liderar a gente. E aí foi quando, no meio do caminho foi muito engraçado. Eu tive um câncer de mama, Tá. e isso eu não te contei, né. Eu tive um câncer de mama e eu fui muito acolhida dentro da empresa. Foi uma surpresa, porque eu descobri fazendo um exame periódico. Eu falo isso para todas as varejistas fazerem os exames, Uhum. porque no meu caso, na minha família não tinha ninguém nunca teve câncer. E descobri, fiz os exames, fiz o tratamento, eu digo que é uma experiência, foi uma experiência. Uhum. Eu trabalhava toda semana fazendo químio, viajava sempre. O médico virou para mim e falou assim: "Ana, é vida normal". Depois eu já sou workaholic, o médico falou que era vida normal, Vida normal é continuar o meu continuar normal. o meu normal, e eu continuava trabalhando. E aí só que no final assim, no final do tratamento ele você vai para acumulam as químios, e você troca o remédio com um remédio mais forte, você fica sem energia, né. Hum. E aí eu fiquei 3 meses em casa, nisso uma headhunter me achou na internet e me convidou para ir trabalhar na Unilever. Ah, bem diferente. Bem diferente, eu não estava procurando emprego, eu estava super bem dentro dos Girafas, e para mim foi uma oportunidade, porque eu nunca tinha trabalhado numa multinacional. Uhum. Eu sempre tinha trabalhado em empresas nacionais, né, empresas familiares. E aí eu quis ir para Conhecer novos mundos. conhecer novos mundos. E foi quando eu fui para Ben& Jerry's, fiquei lá por 2 anos, eu fui a primeira pessoa de varejo dentro da Unilever, Hum. no Brasil. Tanto que o meu processo demorou um tempo, porque queriam ter certeza da profissional que estariam contratando, e também se eles estavam, era muito engraçado isso, prontos para receber alguém de varejo, porque eles consideravam que alguém de varejo era muito mais acelerado do que eles tinham de processos dentro da empresa, Uhum. né. E isso eu entendi no dia a dia lá, E eles estão né. certos, as pessoas de varejo são mais Nós aceleradas do que somos alguém de muito mais sim. acelerados, e eu brinquei, eles falaram assim: "Ana, a gente não quer que você se desanime aqui dentro". Uhum. Eu brinquei na época eu ia responder para o vice-presidente de sorvetes no Brasil, eu brinquei com ele e falei assim: "Mas tem trabalho?". Ele falou: "Tem". Eu falei: "Então, se tem trabalho, se eu não for fazer uma coisa, eu vou fazer outra". E foi uma experiência muito boa também, eu lembro
dessas características nossas do varejo, eu tinha que assinar contrato com o shopping e demora muito para o legal liberar lá dentro um contrato de locação. Eu tinha que aprovar com o global lá de fora, depois eu tinha o global de varejo para aprovar também, que um ficava nos Estados Unidos, outro em Londres, para eu poder ter o contrato de volta para assinar o contrato com o shopping. Eu falava, gente, se eu for fazer todo esse processo, eu vou perder o ponto. Mas não tem a menor chance de fazer isso, Não, né? Então, eu tinha que pôr nosso ritmo de varejo e fazer a coisa acontecer. O contrato não vinha, eu pegava meu computador e sentava do lado, que ficava em outro andar, do jurídico que tinha que liberar o contrato para mim. Então, era assim que a gente fazia um pouco. Eu, na verdade, comecei em multinacional, mas sempre foi esse modo mais acelerado da vida. E aí eu me lembro que quando eu trabalhei na Avon, tinha coisa que chamavam de que eu fazia o filipismo, que é a mesma coisa que você Aham. falando, que eu falava assim, quero lançar um produto. Aí falava, peraí, vai ter que passar por essa fase, eu acho que a gente consegue lançar em 2 anos. Eu falei, 2 anos eu não tô aqui, É isso, é eu isso. quero lançar em 6 meses. A Felipe, não dá. Eu falei, claro que dá, eu fiz a vida inteira. Vocês já Sim, sim, E aí, tipo, eu falava, tem que ter assinatura de quem? Da pessoa tal. Pô, então eu vou lá atrás da assinatura da pessoa tal, a pessoa assinava. Tipo assim, é uma, é um ambiente, também pelo tamanho, fica muito mais preocupado em não não errar errar. É, do que tentar fazer diferente, né? Porque o sim. erro tem um efeito muito maior, por isso que eles acabam comprando empresas. Mas você acabou ficando pouco tempo na Unilever, né? Eu fiquei 1 ano e meio Uhum. e por um brinco que eu entrei para responder para o vice-presidente de sorvetes. Quando eu entrei, ele tinha saído, ele virou presidente da PepsiCo. Que legal. É. E aí a gente ficou sem vice-presidente por 6 meses. Eu trabalhei com 2 diretores lá muito legais, um diretor de trade e uma diretora de marketing. Eles falavam, Ana, a gente confia em você, a gente só precisa de alinhamento e deixou a gente Vai com tudo. seguir. E depois de 6 meses entrou uma vice-presidente que voltou para a companhia, na verdade, e ela trouxe junto com ela um diretor para Ben Jerry's, como a marca como um todo. E acho que a gente não é que a gente não bateu o santo, Modo de ele não trabalho. soube me trazer para perto dele, eu Entendi. sinto isso, né. Eu sou mais velha que ele, e eu acho que ele, para tudo que tinha, ele não se sentia tão seguro. É. Eu faço essa leitura. Todo mundo passa por isso. Na verdade, quer ser aí fica no micromanagement, analisando cada Sim, detalhe, tira toda a sua energia e magia. sim, Passei muito por isso, é o que mais dói. Você quer fazer, e aí você traz uma ideia estratégica, a pessoa te pergunta se você respondeu o e-mail, se você faz sim, uma coisa, tipo, que pra você é totalmente insignificante, e aí e aí sim, é melhor sair logo sim. mesmo. E aí eu saí, fui fazer o caminho de Santiago de Compostela. Uau. Fiz 30 dias do Caminho do Norte, fui sozinha, foi uma experiência muito legal também, eu indico para todo mundo fazer. Você não fica sozinho no caminho, não tem como, porque você conhece muitas pessoas, E todo mundo mesmo mude. todo mundo no mesmo mood, e você volta a ter que cuidar de você, que é uma coisa que no dia a dia da correria, Sim. principalmente em São Paulo, as pessoas que cuidam de você. A tua roupa está lavada e passada dentro do guarda-roupa, tua comida já está pronta, você tem vários restaurantes para ir jantar e almoçar. Lá não, você que tem que lavar tua roupa, você tem que se organizar, tem que se planejar para a viagem. Então, é uma experiência muito interessante. Voltei, aí fiquei mais um mês viajando, voltei para o Brasil, e aí eu comecei a fazer várias entrevistas, e eu falei, não sei se eu quero retomar para a empresa. E aí comecei a fazer consultoria. Quando me convidavam para trabalhar, eu falei, não pode ser uma consultoria? E assim foi, e aí nasceu a consultoria. Eu chamei uma amiga minha, que é a Anne, para a gente trabalhar juntas, e fizemos esse caminho juntas da consultoria. Foi 5 anos, bem, muito produtivo. Nós pegamos várias empresas para a gente atuar, e aí depois veio a pandemia. Hum. E aí, com a pandemia, a consultoria é algo que é complexo, você continua a atuar, a gente Ainda mais em varejo, no caso seja esse o foco. era varejo e para a gente foi bem complexo, mesmo assim a gente conseguiu manter uns 2, 3 clientes durante a consultoria, durante a pandemia, e aí a gente parou, e aí a gente voltou para o mercado de trabalho, tanto Hum. eu quanto ela, né, cada uma para um caminho diferente. E aí
Chegou a Tintas E aí eu MC. cheguei na Tintas MC, em janeiro vai completar 4 anos que eu já estou na Tintas MC. Na Tintas MC eu sou responsável pela área de expansão, implantação e operações. Tem todo um time debaixo de mim. Eu sou gerente de franquia e de expansão da empresa. É uma empresa familiar também. E Voltou às origens, então. voltei às origens, né? É uma empresa que também está se profissionalizando, tem muita oportunidade. Foi a primeira empresa no setor de tinta, tinteiro, que a gente chama, de franquia no Brasil. A gente é líder de mercado, estamos com 250 lojas no Brasil, em 3 estados brasileiros, e como primeira franquia de tintas no Brasil. E temos aí muito para crescer e para expandir. Depois que você acaba conhecendo a Tintas MC, você descobre que vocês estão em todo que é lugar, né? Parece que ela Exato, te aí você não tá, segue. você olha, tem uma loja na esquina, né? Uma dúvida que eu tenho meio pessoal da Tintas MC. Nunca teve problema com o McDonald's ou MC? Não, não, Hum. nunca teve, nunca teve. Na verdade, a origem do MC é Manuel e Cleide, né, que são os fundadores, foram um dos fundadores da marca. O seu Manuel já não está mais aqui, nem a Cleide, mas continuou como MC, os irmãos continuaram com a operação e hoje tem um dos irmãos e outros sócios que fazem parte da MC. Tá, vamos agora. Teve muitas histórias que me deixou com vontade de fazer pergunta nesse meio do caminho, mas você tem algum grande aprendizado, algum erro que você passou e que mudou sua vida antes de eu fazer pergunta? Tem algum que você queira contar? Esse da sociedade com as minhas irmãs, né, eu não considero um grande erro, mas eu considero que eu poderia ter feito uma leitura mais aprofundada, né. Então, foi muito bom estar com as meninas, trabalhar com elas, mas eu não Eram quantas irmãs? Eram mais 2, mais duas. né. Eu tenho mais um irmão que é o caçula, ele já não trabalhava com a gente, éramos nós que éramos as sócias do negócio. Elas já tinham a loja antes de eu entrei com a abertura de uma segunda unidade, elas tinham uma loja na Vila Olímpia e a gente abriu uma loja nos Jardins. E a ideia era fazer franquia desse modelo que não existe até hoje no Brasil, né, é um setor aí que eu brinco que é virgem com muito potencial, Uau, interessante. muito lucrativo, né, as margens são maiores do que a média do varejo. Os nossos desentendimentos nunca foram em questões financeiras, mas eram desentendimentos que minha terapeuta brincava comigo e perguntava: "Por que você voltou para o teu grupo familiar?" E eu não entendia quando minha terapeuta falava isso. Hoje eu consigo entender melhor, então por isso que eu digo que qualquer sociedade que você vá montar, com quem quer que seja, pode ser um amigo, um conhecido, um alguém da família, é importante você entender e estudar e deixar os papéis muito claros, né. Mas nem em casamento, quando você mora junto 5 Muito anos, depois você sabe quem você tá de verdade, é então muito só difícil. vivendo, Só só vivendo. vivendo, né. E não dá pra fazer, tipo, vamos testar no trabalho, Não, não dá vamos o morar test junto um tempo, drive, não dá pra né, test drive. não dá para test drive. Mas eu era Mas muito você acha nova. que o problema é muito maior, o problema em questão é o seu autoconhecimento ou o conhecimento do outro? Porque às vezes são 2 questões muito grandes, assim. Eu acho que é autoconhecimento de ambos os lados, sabe, porque a maturidade emocional faz toda a diferença, faz toda a diferença. E É que tem certas coisas que não são negociáveis, né. não. E eu brinco muito isso, assim, tipo, sempre que eu agora, tipo, eu tenho projetos e tudo mais, tipo, quando eu olho a sociedade, eu falo assim: "Eu sei onde eu sou ruim. Eu não Uhum, sou muito bom em contábil, financeiro e uhum, detalhes desses números. uhum, Se eu não tiver um sócio preocupado com isso, vai dar uhum, tilt". uhum, uhum. E tem modos de trabalho, né, tem pessoas mais Sim. aceleradas, eu vejo até em relação eu com a minha esposa. Ela tem um modo de trabalho mais de grandes empresas, aquele um modo de trabalho um pouco diferente, e eu sou mais acelerado. E sempre que a gente tenta dar algum tilt Uhum. de modo de trabalho mesmo, Sim, porque é diferente e as certezas são diferentes entre um sim, e outro. sim, E sim. quando você está debatendo certezas, fica complicado. Sim, é um pouco por aí mesmo. É. Eu vejo dessa maneira também. Como você falou, né, a questão varejo hoje ainda é muito familiar, você Uhum, voltou e é que você acabou voltando para o familiar uhum. um pouco nesse quesito. O
de varejo, já que você já trabalhou em muitas empresas, assim, fora essa parte de sucessão, que eu acho que é uma grande questão, né. É muito difícil você falar: "Escolha seu chefe", né, porque não é que Aham, tem milhões de empregos te oferecendo, você pode escolher, mas as pessoas aham. não têm esse poder de escolha, né, você vai Uhum. que vai e torce para dar certo. Onde você acha, em tudo que você trabalhou no alimentar, onde você acha que é os maiores erros do varejo que faz empresas fecharem, franquias fecharem? Você acha que é ponto, acha que é local, é pessoa? Que são os maiores erros que as pessoas erram no início? Eu acho que no primeiro momento é fazer conta. Eu brinco que o brasileiro não faz conta, Ok. né, e fazer um plano, um estudo de primeiro fazer um estudo de mercado de potencial Uhum. daquela localização, né. Entendendo aquela localização, você fazer um estudo de DRE, você se aprofundar no DRE, no modelo de negócio que você vai fazer. Depois você entender o perfil do cliente que você quer atender, né. Então tem que passar por esse Não é planejamento que eu digo fácil. que é básico, Sim. né. Mas você trabalhou em varejo há muito tempo. Quantas pessoas, empreendedores novos que você conhece, sabem o que que é uma DRE, sabem ler uma DRE? Pouquíssimos, Pouquíssimos, então. pouquíssimos, pouquíssimos. Então por isso que eu brinco que o brasileiro não faz conta, Uhum. né. Então vai negociar vai alugar um imóvel, não negocia, né, já aceita aquele valor que é Ou imposto, negocia 10% achando que foi muito bom, que quando não está tem a super menor bom, noção do não preço. faz levantamento de quantos aluguéis da região estão custando, Hum. né. E hoje com a internet você consegue. Você consegue, hoje tem várias plataformas, né, Hum. que te dão acesso a essas informações, mas o falta conhecimento mesmo. Você sabe que não precisa ir muito longe, abriu uma clínica de estética na minha rua, que eu sou cliente, ela fez 1 ano, eu conversando com ela, porque eu fiquei muito próxima dela, eu descobri que ela não tinha noção de quanto ela faturava. Não sabia, ela não sabia Se os custos sobrou, fixos mas se dela. sobrou, ela tá feliz. E estava faltando, e ela não entendia por que que ela estava pondo dinheiro todo mês. Hum, E aí eu comecei a brincar com ela e fazer uma espécie de mentoria, para ajudar no sentido de direcionar, mostrar o que que é, indicar alguns cursos, buscar conhecimento. Ela na área de estética é uma sumidade, uhum. mas na parte de gestão, que é o que ela se propôs a fazer, ela fica Não é a pessoa perdida, certa. não é a pessoa certa, né. E E sobrou para ela quem? economiza na parte importante, que era uma outra pessoa para tocar É e isso, aí e aí perde sobrou dinheiro. para o marido ajudar, e o marido também não é de gestão, Puts. né, então você vê que é E um aí é que trouxe o marido ainda por cima, aí de e trouxe o marido para ajudar isso, então, você vê que é uma mistura ali que precisa ser melhor, é uma história que precisa ser melhor desenvolvida, mas isso é só um exemplo, e existem quantos exemplos desse, hum. né. Eu trabalhei em shopping e acho que as pessoas acreditam muito em sonho, esse sonho de todo empreendedor fica rico, todo chefe é rico, sabe, tem esse Aham, approach e elas não fazem a conta básica, que é que 80% das pequenas empresas fecham em 5 anos com prejuízo, não exatamente. é que você ficou 5 anos trabalhando e você saiu pior do que começou. Isso para a grande maioria das pessoas, só que o que aparece no LinkedIn, né, que o objetivo aqui é esses 20% que ficaram muito ricos, e interpreta que essa é a grande verdade, e não é. Aham, E aham. eu que trabalhei em shopping, dava para ver claramente quem estava ali por causa de um sonho e levava a família toda para o prejuízo junto. É Todo mundo isso. botava dinheiro, a pessoa não conseguia desistir, o contrato era mal feito, estava preso no shopping, não conseguia desistir, e aí todo aquele sonho vira nada, porque a pessoa não estava preparada mesmo. Aham, aham. Mas é muito difícil falar, e aí eu queria ouvir suas dicas, porque às vezes você está desempregado há um tempo, vem aquela oportunidade, você vai na APAS lá, fez franquia, você ouviu os melhores resultados do mundo e tudo mais, você acredita naquela verdade como absoluta, e você vai no sonho. E aí Sim. só que o sonho não está preparado para você e você não está preparado para o sonho. Sim, sim. Eu brinco que quando eu vejo, eu trabalho com franquia há muito tempo, né. Hum. Quando eu vejo que é um candidato muito cru, que ele está pondo o sonho dele na frente e não está fazendo conta, eu indico ele fazer alguns caminhos, Hum. né. Então eu direciono, eu falo para fazer um curso do Sebrae que chama Empretec, Ah, é famoso. que é muito bom, ele te obriga a ter que olhar para o negócio, a ter que olhar para números, a ter que fazer um planejamento da empresa que você quer construir, é um olhar 360 graus, Uhum. né. Eu indico para ir na ABF, para fazer os cursos da ABF também, que tem vários cursos hoje em dia,
ampliou muito os cursos da ABS, tem um curso que se chama Entendendo Franchising, Ah, legal. que é um curso inicial para quem quer entrar no mundo de franquia, porque franquia é muito bom, mas franquia não é garantia de sucesso, Não. É que você está né? terceirizando uma coisa que às vezes não é terceirizada. É, e você tem o teu papel, a tua responsabilidade enquanto isso, né? Uhum. A gente brinca que, eu até subo o número, eu brinco que 80% do papel de sucesso é do franqueado e 20% da franquia, né? O franqueado, no dia a dia, ele faz muita diferença. E se ele não tiver autoconhecimento e saber do papel dele, o que ele tem que imprimir ali no dia a dia, e que não adianta ele só abrir a loja esperando que a franqueadora vá fazer tudo, isso não vai acontecer. Uhum. Independe do modelo de franquia, né? E ele tem que estar preparado. A franquia pode ajudá-lo a prepará-lo, mas ele também tem que buscar conhecimento. É que às vezes as pessoas não, acho que é um dos maiores erros em todos os lados, é que às vezes as pessoas não sabem que ambos os lados têm motivações diferentes. Sim, Então a franqueadora quer, às vezes o cara lá tem que bater meta de quantidade de franquia e ele está aceitando pessoas, às vezes, que não estão preparadas para bater a meta dele, ele está com suas desejos e motivações. E o outro lá está numa outra fase e os desejos não batem. E se você não aham. conhecer um pouco esses dois lados, Esse movimento, né? é, tipo, naquele minuto temos 2 pessoas felizes e daqui a 20 vai estar 2 pessoas tristes, Sim, porque não analisam isso. sim, Pegando um pouco da Tintas MC no seu último trabalho, é um projeto que cresceu muito, né, muito. e a gente vê crescendo muito. E é um mercado, mercado de tinta não é um mercado que as pessoas muito conhecem, né, e Não. também, fora quem trabalha no setor, as pessoas físicas normais entram em loja de tinta poucas vezes na vida. Sim, sim, Explica um pouco para o público, em que vocês são focados, onde escolher o ponto, porque às vezes isso pode mudar de um lugar para o sim. outro, tamanho e esse mercado. E o que que você aprendeu vindo de fora, né, até os seus aprendizados e conhecimentos no mercado alimentar, o que que te ajudou nesse mercado de tinta tão diferente? É muito diferente mesmo, né, um setor grandioso, né, várias indústrias multinacionais e nacionais por trás aí dentro desse setor de tinta. Eu brinco que as indústrias estão aprendendo conosco a trabalhar com o varejo e com franquia, Hum. né, porque se a gente pega aí grandes parceiros como uma Suvinil, que é da Basfe, o Maxo, né, a Coral, que é da Axo, hoje a Sher Williams, que comprou a Suvinil no Brasil, né, a gente também tem marcas nacionais como Eucatex, Ziquini, Ciacolor, são marcas que são também regionais no Brasil, que você, dependendo do estado que você está, você precisa ter essas marcas regionais também, e que o nosso principal cliente é o pintor, né? Esse é o O cliente. pintor é o cliente, é o principal cliente. Principalmente interior, em São Paulo também eu digo, porque se você vai pintar a tua casa, o pintor que vai falar onde você vai comprar, que cor que você pode escolher a cor, mas ele vai falar qual é a marca que Uhum. você vai pintar, E né? qual das segmentações que eu já tive que fazer, eu não tinha a menor ideia do que eu Não ia comprar tudo tem, errado. não tem, o cliente desconhece isso, Uhum. né? A gente como pessoas comuns, e eu brinco que a indústria de tinta mudou muito, né? Eu quando era criança, eu tinha que sair eu ia pintar a casa, eu tinha que sair de casa, Uhum. a tinta tinha cheiro forte, Pra caramba. né? E só tinha cor Eu ainda tenho essa branca. lembrança, na Então, verdade. tá vendo? E hoje não, é muita tecnologia Uhum. dentro de tinta, né? Você tem tinta que em 4 horas já está pronta e você pode ficar no ambiente. Caramba. Então tem muita tecnologia, né? Mas você acha que isso não chega para as outras pessoas porque é só o pintor que sabe ou porque também É o pintor que sabe, a gente demora muito para consumir tinta. A entendi. gente consome tinta de 6 a 8 anos, a cada 6 a 8 anos, entende? Uhum. Então não é um produto que constantemente está na tua lembrança que você está Eu me lembro que da comprando. última vez o preço me assustou, assim, eu não tinha ideia que era Sim, caro. é caro, Não tinha a porque é menor ideia. tecnologia. Mas sabe quando você tem aquela imagem de tinta, é como se fosse alguma coisa assim meio é importante por causa da cor, mas não. Aham. Aí quando você vê o preço, fala: "Ai meu Deus". É. E o preço da então, Eu não tinha ideia também de quantidade de latas, eu não tinha a menor ideia que era é, isso. a gente na Tintas MC, a gente faz um atendimento consultivo, que Uhum. a gente fala, justamente porque esse cliente, como você, que chega lá, não sabe, ou que primeiro você vai escolher lá na variedade de cores, são mais de 7.000 cores para você escolher, você vai escolher se você quer fosco, semifosco, você vai escolher se é para a parte interna, se é para a parte externa, eh eh
E aí, para isso, a gente dá um atendimento consultivo para te ajudar a orientar, Mas com 7 né. mil eu sempre vou ficar meio confuso achando que eu tomei a decisão errada, até que tem aquela teoria do paradoxo da escolha que quanto mais opção te dá mais angústia e fica mais Sim, nervoso de achar errado, eu acho sim. que o mundo de tinta é exatamente esse. Porque Ele além da cor e fica para sempre, né, tipo, não para sempre, mas dura bastante, dura dura bastante. bastante. Mas a gente tem lá, a gente sabe quais são as cores que são mais vendidas, e Uhum. a gente acaba Direcionando. direcionando, ajudando na escolha, né. Acontece muito da pessoa querer pintar as cores que ela já tinha, Sim, né. Ela já tem não um mudar padrão muito lá de de mood. cor, ela gosta, e ela traz a cor que ela quer, e a gente também atende dessa maneira. É tanta tecnologia que você pode trazer um pedacinho da tua parede, que a gente tem um aparelho dentro da loja que a gente consegue ver que cor que é aquela, se você não lembra Hum. o nome da cor, né. Ou a gente pode até a tua casa e com esse Tem esse nível aparelho de também serviço. tem esse serviço, né. Então, mudou bastante e a gente consegue atender dessa maneira. Outra pergunta minha, é um mercado ainda menos online do que outros Ele mercados? é menos online justamente porque a escolha da cor e a cor que aparece no digital não é a mesma cor. Mas você falou que quem compra é o pintor, É o pintor, e o pintor não compra online por ele cor? não compra online, ele vai na loja, Uhum. né. Mas em São Paulo tem muito consumidor final que ainda também compra, Uhum. né, que ele vai lá fechar a compra, né. No interior ainda tem muito mais presença de pintor no dia a dia das operações. Eh Eu fico imaginando, porque a maioria do online hoje está indo muito para marketplace e outros caminhos assim, sim, e tinta é uma coisa difícil de se botar marketplace, porque são 7.000 SKUs, né, e na e montagem isso fica muito mais complicado de de fazer escolher do todo. que um produto mais simples, assim. A gente tem venda online, Uhum. tá, a gente tem o e-commerce, mas não é ele ainda é menos representativo do que a venda presencial. A Uhum. venda presencial é muito mais representativa, Sim. justamente porque as pessoas têm essas dúvidas e elas preferem chegar na loja, escolher a cor, ter um atendimento consultivo, tirar a dúvida, mas, tanto nós dentro do MC, quanto as indústrias estão procurando se Profissional. profissionalizar mais nesse setor do digital. Que você aconselha alguém que queira abrir uma loja de tinta? Porque quando a gente, tipo, não tem muita gente que abre loja de roupa, loja de cosméticos, tem muitos setores sonho, assim, né. Acho que Aham, tinta não pelo menos não estaria na minha lista de aham, setores sonhos, assim, para uhum. ir, mas acho que é um setor mais que você, na sua experiência, você consegue perceber fora, a pessoa que está nova, no mercado que você sente, mas que são as pessoas das lojas que você abriu e que acabaram fechando depois de um tempo, o que você percebeu que essas pessoas erraram e que isso pode ser um aprendizado para as outras? Olha, a gente na MC, a gente é muito sério e a gente toma muito cuidado em fazer conta e fazer estudo e fazer análise, Uhum, né. Mesmo assim, às vezes tem casos do franqueado querer agir por conta própria, uhum. né. "Não, mas eu já estou acostumado", quem já era do setor, por exemplo, porque a gente trabalha muito com conversão Entendi. também, Ah, tá né. bom. É um setor que tem muita conversão. Quando você fala E conversão, ele já tinha uma já loja tinha uma de loja de tinta e vira MC, ou ele também já era do setor. Tem muito caso de sucesso dentro da franquia, que ele era vendedor, hum, ele consegue um sócio investidor e ele vira franqueado, melhor né, como vendedor. sócio operador, né. Esse normalmente deveria ser bom. É muito bom. Ah, tá. Esses são os casos que dão muito certo, a gente tem resultados muito positivos, né. E em vários estados brasileiros, eu tenho situação assim em Rondônia, que hoje eles têm 3 operações, eles começaram como vendedores, Hum, né, e tem 3 lojas. Eles já não têm mais sócio investidor, eles são eles mesmos os investidores que crescem por conta própria. Eles têm agora a dor do crescimento, porque conforme você cresce o teu faturamento, você tem que ter mais capital de giro para você poder comprar mais estoque. uhum. Então esse é um olhar e um cuidado que tem que ter para quando você está crescendo muito rapidamente, né, porque a tinta, o estoque da tinta, ele não é barato, Ah, tá bom. né. Tem um Então custo alto tem um de custo alto fixo, né, fixo para você manter esse estoque. Então tem que ter esse cuidado, esse olhar e fazer gestão sobre o teu fluxo de caixa.
Então, tudo isso é o acompanhamento que a gente dá Mas para o vocês, franqueado. por exemplo, se eu comprei tudo errado, lá eu, Felipe, eu não entendo nada. Uhum, Aí eu fui lá e comprei várias tintas com cor ruim, que seja. uhum, E aí tudo isso ficou no estoque. uhum, E aí eu fico sem dinheiro para comprar as cores boas que giram uhum, todo aquele estoque. uhum. Vocês compram de volta ou não Então, sou? no nosso caso, o franqueado ele não compra nada da gente, ele compra tudo direto da indústria, Ah, tá bom. tá? Mas corre esse risco dele comprar errado. Então, Hum. a gente aprendeu isso muito rápido, logo no início da franquia, e a gente faz hoje um acompanhamento dos seus 6 primeiros meses de compra, Tá tá? bom. E sempre nosso direcionamento para compra da curva A. Hum. Então, você sempre vai comprar o que mais vende, justamente para o teu dinheiro ficar Girando. girando e você não ter perda grande. Pode acontecer de você comprar errado, vai acontecer. Sim. Porque mesmo por mais que a gente acompanhe, você pode estar no mercado novo que eu ainda não tenho loja própria. Uma E outra aí vai. cidade, outro mood. Exatamente. E lá você pode comprar o produto errado. Você põe aquele produto em promoção para você tirar ele logo e já substituir novamente pela curva A. Porque você vai levar um tempo para conhecer o que o teu pintor, Uhum, o que o teu cliente pede, o que ele compra, né? entendi. Então, isso é um processo que leva de 6 meses a 1 ano para você Caramba, era conhecer. um tempo. É um tempo. Baseado em toda a sua experiência, que teve várias frentes, assim, eu acho que teve a questão familiar, teve a questão de gestão, no caso de uma empresa grande de trabalho. Para alguém que está começando no varejo hoje, assim, que foi os grandes aprendizados, né, erros que você passou, que você gostaria de deixar como dica? Teve muito que você falou que eu achei interessante sobre autoconhecimento, acho que é Aham. um ponto forte da sua história aí, até do Caminho da Compostela, É. nesse quesito. Que você acha que se você gostaria de deixar uma mensagem de aprendizado para quem está entrando no varejo agora, alguém já está há muito tempo, e às vezes está parado ali. Eu sugiro pesquisar, Uhum. Eu acho que com né. chat com AI, né, deveria. Hoje com o IA dá para pesquisar muito, né, eu indico fazer cursos, né, Uhum. se preparar, né. Hoje a gente tem aí N cursos no mercado, todos tem cursos muito bons, né, que podem te ajudar a te orientar, a te dar recurso para você poder, crescer e saber para onde caminhar. Eu te indico muito, se vai atuar no varejo, em determinado bairro ou determinado shopping, conversar com os lojistas, Isso que é né. importante. Conversar com os lojistas, vai tirar E informação. as pessoas falam. Às vezes a gente acha que as pessoas não vão querer te contar e as pessoas falam tudo. Sim, Eu trabalhei como trabalhei em shopping, as pessoas, se você perguntar quanto você paga de aluguel, a pessoa fala. sim, sim, sim. Você marca um café com o dono da loja, marca um bate-papo, né, e ali você troca. Eu falei: "Eu tô querendo abrir uma perfumaria aqui nesse shopping. Você trabalha na área da moda, o que que você me diz? Quanto tempo que você está aqui? Como é que é a troca das estações? Como é que é o relacionamento com o shopping? O shopping é flexível? O shopping, como é que ele foi durante a pandemia?", Hum. né. Então fazer algumas perguntas que vão te dar alguns indícios para que você se sinta mais seguro para você montar o seu negócio. Você acha que a pandemia mudou muito tudo? Parece que a pandemia foi há milênios atrás, né, teve pouquíssimo Sim, tempo. e tem Mas aí 3, 4 anos, né. e voltou, a gente ainda está no debate de presencial versus remoto, online Aham, versus offline, tem ainda volta toda hora volta esses temas, assim, né. sim. E aí pegando o timing de agora, assim, a gente está nessa fase final do ano de Black, dezembro. No mercado de tinta, existe essa sazonalidade de datas ou não? A gente é muito flat, né. O segundo semestre tende a vender um pouco mais do que o primeiro semestre, mas muito suave. A gente, em média, vende 45% no primeiro semestre e 55%. Então, é constante, mas isso é bom, porque você não depende de grandes datas para você vender, Sim, né. é mais organizadinho. É mais organizadinho, você consegue se planejar melhor. Caramba, e não tem Black Fridays da vida, não Nós faz fazemos Black faz? Friday, não é muito procurado, porque não é isso, a pessoa não vai pintar porque Não tem é uma que Black agora Friday, preciso. né, mas ela aproveita, porque o segundo, eh Eu estava pensando agora, tem umas coisas para pintar lá em casa, lá que tá descascando, que eu literalmente esqueci. Mas agora foi no Black, falei: "Ah, vai que" aí você espera, É, né, você espera a data da Black para poder fazer a compra.
Então isso é uma forma como nós, como consumidores, reagimos, né. Eu vou já que tem a Black, eu vou esperar um pouco para comprar. É. Acho que estamos chegando na parte final, assim, acho que foi legal que eu aprendi. É muito engraçado que muito do que você falou, além de envolver números, muito foi a questão de pessoa mesmo, que no Sim, fundo, varejo é muito isso, assim, eu acho que é conhecimento e pessoas, assim. sim. Teve algum super erro é ótimo, né, alguma coisa, Uhum. assim, que mudou seu modo de pensar, que você queira terminar a conversa com ele? Olha, eu tenho algo comigo muito forte, quando eu entro nas empresas eu olho muito isso. Eu acho que o arroz com feijão bem feito, ele tem um efeito muito grande, né. E o arroz com feijão bem feito não é fácil tê-lo, Hum, né. Isso não é algo que mudou comigo ao longo dos anos. Eu tenho isso como uma prática minha, uhum. né. Eu entro numa empresa e já visualizo se o arroz com feijão está bem feito. Se o arroz com feijão estiver bem feito, geralmente não tá? E assim, Geralmente não tá. a pessoa está preocupada com um grande Com flamengo da grandes vida. e deixa de fazer o arroz com feijão bem feito. Então eu brinco para a gente ir lá para o arroz com feijão bem feito, fazer o básico muito bem feito, para aí sim conseguir grandes estratégias, modelos de negócio diferenciados, lançamentos, novidades, tudo isso necessita ser feito. Sim. Mas se você não tiver uma base sólida, bem construída, você não consegue voar grande. Então eu tenho isso comigo muito, muito forte. E é um pouco do autoconhecimento que você falou também, Sim, sim, né. sim. Adorei a conversa, Eu que muito legal, aprendi agradeço. pra caramba sobre tinta, eu acho que é um mercado super legal que acho que as pessoas sabem muito pouco. Sim, a área de construção civil, ela é constante. E aí como ter coisa subindo, né. Sim, Obrigado. eu que agradeço.